vai matar irmãos, ele vai colocar um contra o outro para poder cortar as relações. Satanás ele é rebelde, né? A palavra de Deus fala sobre Saul, quando ele foi na guerra, e ele traz as coisas que Deus disse para ele não trazer. E Samuel chega e diz para ele: Saul, Deus não mandou você trazer essas coisas. Deus mandou você fazer o quê? Ir lá, matar e acabou. E o que você trouxe essas coisas? Eu queria fazer isso para Deus. Olha, Deus não se preocupa com o sacrifício, Deus quer obediência. E aí ele diz: olha, a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Então, a rebeldia, ela traz no nosso coração um pecado de feitiçaria. E nós precisamos ter consciência disso. E isso vem do inferno, é Satanás que está fazendo. Amém, Jesus? Essa é a história de Satanás hoje. É o que ele faz agora. Você queira ou não, você acredite ou não, é o que ele está fazendo. Cabe a cada um de nós, como diz a Bíblia, vigiar com os ardis dele. Ficar atento com o que ele está fazendo. Porque se a gente der lugar, ele vai entrar. Amém, Jesus? Satanás também, ele é o quê? Um fracassado. Por que fracassado? Todos os que saem fora do propósito de Deus fracassam. Satanás saiu debaixo da cobertura celestial. Satanás deixou os céus, deixou a Deus. E como ele é um fracassado, você precisa ver ele dessa forma. Porque é assim que ele é. Embora ele esteja destruindo a vida de muitas pessoas, e na vida de algumas pessoas ele se faz vitorioso, se faz vencedor, mas eu quero crer nessa noite que na minha vida e na tua vida ele é um derrotado, ele é um fracassado. Amém, Jesus? Então veja isso, querido. A Bíblia diz em Apocalipse 1,18, diz assim, Isaías primeiro, 14,16, que diz assim: olha, os que te virem te contemplarão, falando do diabo, e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia estremecer o reino? Quer dizer, lá no final da história, quando o Satanás foi julgado, as pessoas vão olhar para ele e vai dizer assim: mas vem cá, é esse camarada que estava arrebentando tudo, acabando com as pessoas? Só que eles só vão ver isso lá no final. Mas Deus está te chamando para você ver isso agora. É isso que Satanás é. Ele é um fracassado, ele é um derrotado, porque Jesus Cristo já derrotou ele na cruz do Calvário. Nós não podemos dar lugar para ele. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Vocês entenderam, queridos? Aí Apocalipse 1,18 diz assim: eu, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta vão de acontecer. O que Jesus está falando para João? A chave do inferno está em meu poder. Satanás não tem nem a chave do inferno, querido. A chave do inferno está no poder de Jesus. E é Jesus que vai mandar ele para lá na hora certa. Porque às vezes a gente pensa que Deus tem problema com o diabo. Deus não tem problema com o diabo não, filho. Deus não tem problema com o diabo não. Tá? Deus não tem problema. E nós já vimos aqui, eu vou relembrar vocês o último tópico que eu falei a semana passada, sobre Jesus sendo tentado ali no deserto. Jesus não tem problema com o diabo, Deus não tem problema com o diabo. Quem tem problema com o diabo muitas vezes somos nós, porque a gente ignora os ardis dele, porque a gente ignora o trabalho dele. Mas Jesus não tem problema com o diabo não. Jesus tirou de letra, Deus tira de letra, já marcou o dia da destruição dele, já marcou o dia da condenação dele. Então não há problema nenhum com Deus. Deus está tudo certo, o negócio somos nós. E é por isso que Paulo fala: não ignorem os ardis de Satanás. Fique atento. Amém? Olha só, eu falei na semana passada de algumas pessoas que Satanás entrou na vida delas lá no Velho Testamento. Mas eu quero falar aqui para vocês de alguma do Novo Testamento, só para vocês entenderem como é que o bicho trabalha. Olha aqui. Quer ver a passagem? Mateus capítulo 16. Se você quiser abrir, pode abrir. Abre sua Bíblia. É bom você ver na Bíblia, para você ver que não é o pastor que está falando isso somente. Eu estou reproduzindo o que está aqui. Olha só. Mateus 16, 21, 23. Diz assim. Olha aqui quando fala sobre Pedro. Olha só. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender. Presta atenção, Pedro chamou Jesus num canto e começou a repreender Jesus. É coisa do capeta isso aqui, não tem como explicar. Como é que o Pedro vai chamar a atenção do mestre? Só para vocês terem noção.
começou a repreender Jesus, chama ele no canto, e começou a repreender dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum, quer dizer, se depender de mim, nada disso vai te acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque você não está compreendendo as coisas que são de Deus, mas você está compreendendo apenas coisas que são dos homens. Olha isso, pessoal. Satanás entrou em Pedro para impedir que Jesus morresse pelo meu e pelo seu pecado. Tem noção do que é isso? Jesus veio com essa finalidade. Jesus veio para morrer por nós. E aí ele começa a levantar os discípulos dele, e um dos discípulos dele disse: não, se depender de mim, o senhor não morre. E presta atenção, ele estava pensando que estava fazendo bem. Ele estava pensando que estava cumprindo o propósito. Ele estava pensando que o que ele estava fazendo estava escrito na palavra. Se depender de mim, o senhor não morre, porque eu vou contigo e não vou deixar isso acontecer. Jesus olha para ele e não vê Pedro. Jesus vê quem? Satanás. E diz: sai fora, para trás de mim, Satanás. Você não está compreendendo as coisas espirituais. Amém? Então vocês estão vendo aqui como é que Satanás trabalha. Segundo personagem agora do Novo Testamento, Judas. Judas está em João 13, abre sua Bíblia, 26 e 28. Diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, Satanás entrou nele. Judas precisava entregar Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus seria traído por um deles. Jesus deixa bem claro: olha, o filho do homem há de ser traído por um, mas há daquele a quem ele foi traído. Aí perguntaram: mas mestre, quem que vai te trair? Quem que vai te trair? Jesus falou assim: não, olha, que eu der um bocado de pão, eu der um pedacinho de pão para essa pessoa vai ser o traidor. E a Bíblia diz que Jesus entrega o pão para quem? Para Judas. E na hora que Jesus entrega o pão, é como se fosse um start, é como se fosse um botão. Ele apertou um botão no reino espiritual. Satanás entrou em Judas. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele, para Judas, ninguém entende, e fala para Judas assim: Judas, o que tem que fazer, faz depressa. E a Bíblia diz que Judas sai da escuridão da noite. Os discípulos que estavam ali pensou: como ele era o homem que cuidava do dinheiro, ele deixou assim: vai lá comprar mais pão. Deve estar faltando pão, e Jesus mandou ele comprar pão. Mas na verdade o Judas foi vender Jesus, porque ele estava endemoniado, ele estava com Satanás no corpo. Tem que ignorar os ardis, tem que tomar cuidado com ignorar os ardis. Não tem, amados? Eu não tenho. Porque às vezes a pessoa acha, os discípulos lá tudo bobão lá, coitado, o Judas foi lá comprar pão para nós. Está faltando pão. E o Judas foi entregar Jesus, porque ele estava endemoniado. Amém, Jesus? A Bíblia diz: nenhum dos que estavam sentados na mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Mas aí vamos mais para frente um pouquinho. Mais um personagem que o diabo entrou nele. João 13, 26 e 28. Ananias e Safiras. Aliás, João não, Atos 5, 3, 11. É muito grande aqui, eu vou ler só um pedacinho que mostra que Satanás entrou nele. Versículo de número... não vai dar, vou ter que ler inteiro, porque eu vou ter que ler inteiro, mano. Ó, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem foi que fez Ananias então mentir? O Espírito Santo? Quem foi? Satanás. Ele fez porque ele era mentiroso só. Ele era mentiroso, com certeza ele praticou a mentira dele porque ele era mentiroso. Mas quem foi que fez ele mentir ali com os irmãos naquela hora? Satanás. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por tanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós